A mesma Bíblia que fala que Deus na eternidade determinou tudo o que acontece é a mesma Bíblia que diz que eu sou responsável pelos meus atos. Tem passagens na Bíblia onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana aparecem no mesmo versículo. Ah, é? No mesmo versículo. Judas que traiu Jesus. E aí? Estava escrito que ele ia trair e ao mesmo tempo foi uma decisão dele. As Ele duas podia, em algum momento, não trair? A verdade, olha aqui, o que eu vou dizer é isso que o pessoal acha difícil entender. A mesma Bíblia que fala que Deus na eternidade determinou tudo o que acontece é a mesma Bíblia que diz que eu sou responsável pelos meus atos. Pensa num trilho de trem. Tá. Imagina, pensa no trilho de trem. Você fica ali no trilho, você olha e os dois tracks, os dois trilhos, eles vão lado a lado, caminhando, mas eles não se tocam. É. Mas eles estão lado a lado. Precisa dos dois trilhos para que a locomotiva passe. Só lá no horizonte é que esses dois trilhos se encontram. Que é uma ilusão. Você vai ter a responsabilidade humana, é um trilho, soberania de Deus é outro trilho, e sobre isso corre a história. Você precisa dos dois trilhos. Eles não se tocam. Soberania e a responsabilidade humana. Eles não se tocam. Pelo menos não desse lado de cá. caminham juntos. Paralelos, e um precisa do outro. Deixa eu te dar outra ilustração, que quem deu foi meu sogro. Ele diz assim, você imagina uma rua bem larga, uma porta aberta, em cima da porta você tem aquele famoso convite de Jesus: venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite que apela à minha decisão. Certo. Eu passo por ali, várias pessoas estão passando, umas olham, não se interessam, outras passam e dão uma olhadinha, cai fora. Aí de repente chega você e você olha assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Você diz, é para mim. Aí você voluntariamente, de livres e espontânea vontade, você entra. Quando você entra, você olha para a porta pelo lado de dentro. E em cima da porta, no umbral do lado de dentro, está escrito também a mesma palavra de Jesus: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então, na hora de você tomar a decisão, é a sua decisão. Você é responsável, você toma. Depois que você tomou, você olha para trás e diz: estava escrito que eu ia tomar essa decisão. Eu só tomei porque Deus me trouxe até aqui. Aí me confunde. Aí me confunde. Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. Não tem solução. Eu não sei explicar esse mistério para você. A gente tem convivido com esse mistério durante séculos. Nós estamos lidando com um ser que é totalmente outro, é diferente de nós. Ele consegue fazer coisas que nós não conseguimos acompanhar. Nosso raciocínio não alcança o que ele faz. Mas quando está escrito que nós somos imagem e semelhança dele, em que sentido? Veja só, a gente quando estuda esse assunto sobre o ser de Deus, a disciplina é teontologia, né? Estudo do ser de Deus, a gente diz que a gente fala de Deus em termos dos atributos dele. Atributos são marcas, qualidades, virtudes de uma pessoa. E Deus, nós dividimos os atributos de Deus em duas categorias. Primeiro, os atributos incomunicáveis, ou seja, que Deus não comunicou para a sua criação. Eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. Ninguém tem isso aí. Só Deus é isso aí. Mas tem algumas coisas que Deus é que ele comunicou à sua criação. A moralidade, amor, generosidade, justiça, criatividade. Então, isso nós temos. E é isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Algumas coisas em Deus que ele transferiu para nós. Agora, ele não transferiu tudo, senão nós seríamos iguais a ele. Mas ele transferiu algumas coisas para nós. Então, ser a imagem e semelhança de Deus significa você portar as marcas de Deus, algumas das virtudes de Deus que o restante da criação não tem. Os animais não têm, as plantas não têm, o cosmos não tem. Mas o ser humano é o único organismo vivo, é o único ser vivo que tem todas essas qualidades. Ele tem consciência de que está vivo, ele tem consciência moral, ele tem capacidade de discernir, de escolher, de tomar uma decisão, sim ou não. E isso tudo reflete o caráter de Deus impresso no coração do ser humano. Antes, falando ainda sobre livre-arbítrio, colocar a questão, por exemplo, de Judas que traiu Jesus. Sim. E aí? Estava escrito que ele ia trair e ao mesmo tempo foi uma decisão dele. Exatamente. Ele podia, em algum momento, não trair? Se você olhar do ponto de vista da soberania de Deus, não. Então. Mas do lado da perspectiva humana, lembra? Se eu te der uma moedinha,
ela tem cara e coroa. Certo. Você nunca vê a cara e a coroa ao mesmo tempo. Não. Ou você vê uma, ou você vê a outra. É a mesma coisa, soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se você fala da soberania de Deus, eu vou olhar dessa perspectiva e eu não vou conseguir enxergar como a responsabilidade humana se encaixa. O contrário também é verdade. Quando eu vou falar da responsabilidade humana, não posso levar em consideração a soberania de Deus, porque ela está do outro lado. Agora, elas estão juntas, não pode ser separado. A moeda leva a cara e coroa onde quer que ela vá. Então, Judas, do ponto de vista da eternidade, da soberania de Deus, ele fez aquilo que Deus havia decretado que ele fizesse. Virando a moeda, olhando, estou batendo aqui, virando a moeda, olhando da responsabilidade humana. Cada passo que Judas tomou, ele tomou porque quis. Foi a decisão dele. Foi ele que resolveu trair Jesus. Foi ele que entregou Jesus, vendeu por 30 moedas. Foi ele que depois foi se enforcar. Isso é responsabilidade dele. Então, é assim que as coisas funcionam, embora eu não saiba explicar para você como é. Nem nenhum teólogo na face da Terra vai conseguir fazer isso. Não porque eu estou querendo me comparar, mas estou dizendo que há anos que a gente debate com esse aparente paradoxo, né, que na verdade não é. Ele é apenas fora da nossa capacidade de compreensão. Só para terminar isso. Tem passagens no livro, tem passagens na Bíblia onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana aparecem no mesmo versículo. Ah, é? No mesmo versículo. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro estava se dirigindo aos líderes judeus que tinham crucificado Jesus, ele diz assim: vocês o mataram e ao fazer isso, cumpriram as palavras dos profetas. Exato, as duas coisas na mesma frase. Duas coisas na mesma frase. Vocês o mataram e ao fazer isso, responsabilidade, cumpriram o que estava escrito na palavra dos profetas. Os profetas anunciaram o que ia acontecer, exatamente porque Deus, que é soberano, que já tinha decretado, revelou para eles. É um grande mistério.